Bom, gente, dando continuidade então aí às aulas sobre indústria cultural, eu vou passar o trecho de um filme chamado Zeitgeist. Esse filme é um recorte, né, numa parte específica em que ele fala sobre a influência que a TV tem sobre o comportamento das pessoas. Claro que a gente já estamos no século XXI e vejam que a televisão ela é apenas mais um dentro de vários meios de comunicação. E se a gente pensar a influência hoje do smartphone, das redes sociais, da internet, a gente pode substituir TV por smartphone porque o efeito é o mesmo. Tranquilo? Bora lá pro vídeo então. Your children to be educated. They do not want you to think too much. That is why our country and our world has become so proliferated with entertainments, mass media, television shows, amusement parks, drugs, alcohol, and every kind of entertainment to keep the human mind entertained, so that you don't get in the way of important people by doing too much thinking. You had better wake up and understand that there are people who are guiding your life and you don't even know it. Beleza, é o seguinte, né? Vejam que o vídeo começa com uma tese bem crítica e ácida, né? Porque ele parte então do pressuposto, isso vai muito de acordo com a teoria do Adorno e do Horkheimer, de que a indústria cultural, que a gente poderia aí chamar de indústria do entretenimento, porque ela cria uma cultura para nos entreter, uma cultura, obviamente, na sua forma mercadoria, cujo objetivo é o lucro. E para ganhar lucro, para lucrar, essa indústria nos entretém, nos distrai. Ele vai dizer que isso é importante porque aí a gente não enche o saco daquelas pessoas poderosas que tomam as decisões por nós. É o famoso pão e circo. Na verdade, menos pão e mais circo. Mas você tem toda uma indústria responsável pela produção de conteúdo de entretenimento. É uma mercadoria chamada diversão, para que elimine a dimensão humana do pensamento. Isso talvez seja o mais importante. Na medida em que ela molda o nosso comportamento, que ela diz o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que fazer, ela elimina a dimensão da autonomia do pensamento. Tranquilo? E aí vamos para o discurso sobre a TV. We're in a lot of trouble because you people and 62 million other Americans are listening to me right now, because less than 3% of you people read books, because less than 15% of you read. Aqui é um ponto importante, né? O cara fala dos Estados Unidos, mas percebam que isso vale para o mundo inteiro. Há uma modificação, talvez nós estejamos vivendo um período de transição da forma com que a gente adquire os nossos conhecimentos. O que eu estou dizendo, cara? Eu estou dizendo que desde do surgimento da prensa tipográfica do Gutenberg, que possibilitou que nós tivéssemos a popularização do livro. Lembra que antigamente os livros eram escritos à mão. Então, com a prensa tipográfica, você cria esses caracteres das letras e possibilita a democratização do livro. Então, século XVI, XVII, XVIII, XIX e meados do século XX, você tem uma cultura letrada, uma cultura que adquire o seu modo de pensar por meio da leitura. Com o advento da indústria cultural, com a popularização e hoje, cada vez mais, as pessoas abandonam essa cultura letrada, esse pensamento linear, esse pensamento demorado, esse pensamento que dá trabalho, porque dá trabalho para você ler um livro, para você pensar em cima do livro, enfim. E vão substituindo por imagens fragmentadas. A imagem acaba, então,
e as imagens que são reproduzidas insistentemente pelos meios de comunicação de massa é que acabam moldando a nossa forma de ver o mundo, que acaba moldando as nossas opiniões, que acaba moldando absolutamente toda a nossa cultura. Newspapers, because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is an entire generation that never knew anything that didn't come out of it. Cara, se a gente substituir aí caixa por smartphone com acesso à internet, né, isso é muito real. Né? A gente está tendo uma geração, então, que não aprendeu nada que não tenha saído desta caixa, que não tenha saído da internet. E a gente pode ir mais longe ainda, substituir caixa, internet por Google. Vejam como o Google se tornou o grande oráculo da sociedade contemporânea. E hoje, mais ainda, cara, com essa pandemia, com essa necessidade de fazermos aulas remotas, o que a gente tem, velho? A gente tem a utilização do Google Classroom. Então, todo conhecimento, e não pensem que a Google é boazinha, cara, porque está disponibilizando um aplicativo. A Google ganha muito dinheiro com isso, foi extremamente caro, é extremamente caro, e a Google, ela tem uma rede de captura de conteúdo gratuito. Todas as atividades que são postadas, todas as aulas que são feitas, elas vão compor o banco de dados do Google. E ele tem isso de graça. A gente paga para trabalhar para o Google. Inacreditável, né? Mas você tem essa dimensão da indústria cultural contemporânea. This tube is the gospel, the ultimate revelation. This tube can make or break presidents, popes, prime ministers. This tube is the most awesome goddamn force in the whole godless world. And woe is us if it all falls in the hands of the wrong people. And when the largest company in the world controls the most awesome goddamn propaganda force in the whole godless world, who knows what shit will be better for truth on this network. So you listen to me. Listen to me. Television is not the truth. Beleza, a televisão não é a verdade, né? Não só a televisão não é a verdade, como a internet não é a verdade, como, enfim, as redes sociais. E por que ela não é a verdade? Né? Porque elas não são reais. O mundo digital, o mundo virtual, ele não é real. Ele é uma construção para o entretenimento. Dá para entender basicamente isso, né? Quando eu falo televisão, eu tô falando também todos os meios de comunicação. E não é verdade, cara, porque não é real, não é a realidade. Eu vou construir, eu vou projetar nesses meios técnicos científicos uma imagem do que eu imagino que deveria ser a realidade. Então você pega lá, sei lá, as fotos nas redes sociais, ou mesmo pessoas que vão viver uma segunda vida dentro das redes sociais. Então, por isso que é tão fácil, e as empresas já perceberam isso, tão fácil a propagação de fake news, de notícias falsas, porque é como se a internet fosse feita para isso realmente. Então ela é um mundo fictício que passa a organizar a vida real. Television is a goddamn amusement park. Television is a circus, a carnival, a traveling troupe of acrobats, storytellers, dancers, singers, jugglers, sideshow freaks, lion tamers, and football players. We're in the boredom-killing business. E por que a gente entra nisso, cara? Porque a grande promessa da indústria cultural é acabar, ou como está colocado aqui, né, matar o nosso aborrecimento. Ela elimina, ou ela se propõe a eliminar o tédio. Perceba que nos momentos que você está mais entediado são os momentos que você vai usar o celular, que você vai utilizar alguma coisa para te entreter, vai jogar algum joguinho, vai conversar com alguém pelas redes sociais e assim por diante. E por que isso é um problema, cara? Porque assim, eu já eliminei a minha capacidade de leitura, porque tudo já vem mastigado. Eu vou eliminar também a minha capacidade de pensar por mim mesmo, porque se a gente pensar na questão do tédio, sentir tédio é uma coisa extremamente importante.
Por quê? Porque do tédio é que deriva a nossa capacidade criativa. É do tédio que surgem as grandes invenções, as grandes canções são escritas quando o cara está entediado, as grandes obras de arte, as grandes peças de teatro, tudo de bom que a humanidade faz, né, é resultado de um estado de tédio. E se você não sente tédio, você se torna um bobo alegre. E a nossa sociedade parece que ela é construída para evitar que você fique aborrecido. Você não pode ter tédio, você não pode ficar triste, você não pode ficar depressivo. Você constrói toda uma indústria, desde da indústria cultural até a indústria farmacêutica, para impedir que as pessoas fiquem aborrecidas. É como se fosse um pecado. Né? E na verdade não, na verdade é uma dimensão humana. É importante vocês ficarem tristes, porque faz com que você pense no mundo, pense sobre as coisas que acontecem. Se eu vou eliminando isso, eu acabo me tornando um ser alienado. Por que eu sou alienado? Porque eu deixo de agir de acordo com a minha vontade e passo a ser determinado por aquilo que a indústria cultural diz que eu tenho que fazer. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube. You eat like the tube. You raise your children like the tube. You even think like the tube. This is mass madness, you maniac. Alienação em massa. Exatamente isso. E, cara, o que é assustador é que esse cara aqui tá falando da televisão. E, na verdade, isso se ampliou com a utilização em massa da internet, do smartphone, papapá. E aí você tem uma população, por isso que volta coisas absurdas que a humanidade pensou ter resolvido, do ponto de vista do conhecimento, volta coisa de idiota, tipo, a Terra é plana, ou não vou dar vacina pro meu filho porque vacina mata, teorias conspiratórias, o mundo vai acabar, e não sei o que, enfim, é o espaço da alienação completa do ser humano. É como se fosse a morte do pensamento inteligente, ou o eclipse da razão. A racionalidade está suspensa, as pessoas estão completamente perdidas nesse sentido, beleza? Eu vou ficando por aqui, cara, senão o vídeo fica muito longo, Espero não ter sido muito chato. Um abraço.